Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de Lucas, capítulo 4, versículo 40, nos traz a seguinte informação. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. É interessante notar o detalhe do pôr do sol neste versículo. O dia anterior era o sábado, um dia em que não podiam fazer absolutamente nada segundo a lei, como carregar um exemplo, enfermos esperaram pelo pôr do sol para poder levar os enfermos até Jesus. Ou seja, a fé daqueles homens e mulheres estava limitada pelo tradicionalismo da religião, pelo medo de enfrentar a autoridade dos líderes religiosos, mesmo que fosse para presenciar a manifestação da glória de Deus. Por exemplo, ao lermos João capítulo 9, vemos Jesus curando um jovem que, diz a Bíblia, era cego de nascença. Ocorre que nem todos se alegraram com esta extraordinária cura. Observe a leitura dos versos 14 ao 16. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, falando de Jesus. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Percebemos nesta leitura que as autoridades religiosas judaicas não conseguiam se livrar das amarras do legalismo. Em vez de celebrarem a cura, de receberem este jovem na igreja, curado por Jesus Cristo, fizeram foi expulsá-lo da igreja. Observe o versículo 34. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E expulsaram. E vale dizer, queridos, que naquela época a expulsão de uma pessoa da sinagoga, da igreja, era para sempre. Não tinha volta. O legalismo, a radicalização era tanta que eles não conseguiam entender como que o homem cego de nascença pudesse ter sido curado por Jesus no sábado. Os donos da igreja da época colocaram medo nas pessoas em vez de ajudá-las espiritualmente. Observe os versos 18 ao 22. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais e então perguntaram: é este o seu filho, qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais:
Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinha medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus Cristo era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Observaram o que os pais deste jovem disseram, amedrontado ali para os líderes religiosos? Perguntem a ele, idade tem. Por quê? Os pais tinham medo de serem expulsos da igreja e não poderem mais frequentá-la, e por isso não quiseram dar opinião sobre a cura milagrosa, maravilhosa que Jesus operou em seu filho. O sectarismo religioso é terrível, não é mesmo? Novamente, vamos ler o texto do início. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Lucas 4:40. Algumas vezes nós ficamos limitados às fronteiras da nossa fé, esperando que o Senhor haja conforme acreditamos e nos limite que podem ser alcançados com os olhos da nossa razão. Jesus esteve o dia todo na sinagoga pregando a palavra e libertando o homem possesso por um demônio. Certamente aqueles homens presenciaram tudo o que havia acontecido, creram que Jesus poderia salvar seus familiares e amigos das prisões impostas pelo diabo e também pelas suas muitas enfermidades. Entretanto, ao invés de trazê-los à presença de Jesus, esperavam que o sol se posse. Desta mesma forma, muitos agem nos dias atuais. Limitam a ação da graça de Deus em suas vidas, deixam de colocar os seus problemas diante de Jesus, esperando o pôr do sol, ou daqui um certo tempo. Não esqueça que o Senhor nos exorta a não cometer este erro, dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O evangelista Lucas falou algo que nos chama a atenção. Jesus impôs as mãos sobre cada um enfermo. Não sabemos o número dos que foram curados, mas Jesus teve uma atenção especial com cada um individualmente. Incrível que pouco antes, aqui no mesmo capítulo 4 de Lucas, verso 39, revela que Jesus cura a sogra de Pedro, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Ou seja, Jesus curvou-se até a cama onde ela se encontrava. Uma coisa interessante nessa cura da sogra de Pedro é que os discípulos que rogaram que Jesus a curasse. E a palavra rogar também pode ser suplicar, pedir. Os discípulos que acompanhavam Jesus, portanto, intercederam, pediram pela vida dela. O fato de Jesus ter repreendido a fé, porque sabia que a fé é sempre sinal, ou até
prova de doença, de uma enfermidade. Assim que Jesus repreendeu a febre a deixou e ela, levantando-se, passou a servi-los. A atitude desta senhora de logo levantar-se e passar a servi-los, né, tanto a Jesus como aos discípulos, vemos que ela ficou totalmente restabelecida da sua enfermidade. A sua saúde foi restaurada pelo Senhor. E como prova de gratidão para com aqueles que pediram por sua saúde, o Senhor, aquele que cura, ela, sentindo no seu corpo, na sua alma, a gratidão, passou a servi-los imediatamente. Isto foi um ato extraordinário. E outra coisa, uma das coisas que notamos nesta cura é que ela foi feita num sábado. E como já vimos, segundo a lei, quem desobedecesse à lei do sábado poderia ser punido. Antes da vinda de Jesus, os judeus se regiam pela Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, e aqueles que não honrassem os seus mandamentos seriam castigados. A mulher não se importou com isso, serviu a Jesus e aos discípulos, ou seja, a mulher trabalhou no sábado. Afinal de contas, Jesus a curou também no sábado. Ela não poderia adiar para domingo para auxiliar Jesus e os seus discípulos. Aprendemos uma lição com os discípulos. Observe esta frase: e rogaram-lhe por ela. Quando intercedemos um pelos outros, levamos as cargas um dos outros, como Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Tiago nos ensina a orarmos um pelos outros. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Este é um dos versículos usados pela Igreja de Roma para dar base para o sacramento da confissão a um sacerdote. Quando Deus diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, Ele não está dizendo: confessai os vossos pecados em público. Afinal, Ele fala de culpas e não pecados. A interpretação correta é a seguinte: se eu sou culpado de algo que prejudicou ao irmão, se eu de alguma forma defraudei ao irmão, eu tenho que, diante dele, reconhecer a minha culpa e pedir perdão a ele. Confesso, portanto, ao próprio. É isso que a Bíblia ensina. Fica bem claro que a ideia apresentada por Tiago é que confessar a culpa significa pedir perdão. Então você não precisa pedir perdão a um sacerdote, ao pastor. Você cometeu um pecado, defraudou alguém, feriu alguém com palavras duras, né? Tem muita gente que só fala atirando pedras, né? Humilhando as pessoas. E Jesus, ele aqui ensina claramente como devemos proceder. Então vai diretamente a esta pessoa que você ofendeu e lhe peça perdão, e Deus agradará muito deste ato
e te perdoará. Talvez você seja uma destas pessoas que está precisando muito que Jesus toque em sua vida, te perdoe, te cure, tire você dessa situação terrível, mas você está adiando isto, esperando o sol se pôr, não sei quando, para tomar essa decisão. Venha Jesus sem tardar, meu amigo. Jesus, na sua infinita grandeza e poder, se inclina para te ajudar, como ele fez com a sogra de Pedro. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, quantos que cometem o pecado de tentar limitar a atuação do Senhor, teu poder nas suas vidas, e com isso adiam a bênção do Senhor. Muitos até nunca as conquistam também, as bênçãos, porque duvidam ou por pura incredulidade viram as costas para o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como o Senhor abençoou de forma extraordinária aquelas pessoas que lhe procuraram somente ao pôr do sol, e também a sogra de Pedro. Aleluia, o Senhor deseja abençoar os lares, as pessoas que nos ouvem neste dia. Ajude-os, portanto, Senhor, com teu amor leal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Queridos, um abraço, Deus os abençoe grandemente. Até a próxima, com a graça bendita de Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro em teu colo, ó Altíssimo. Que se fechem
que se fechem diante da tua voz. Não há